um jogo de dois times com dificuldade de criação mesmo, de criar situações de gol. Acho até que no primeiro tempo o Grêmio teve um pouco mais de ameaça de gol, especialmente quando juntava pelo lado direito, por ali o Pavão com o João Pedro, fazendo boas ultrapassagens, o Grêmio conseguiu ser um pouco mais perigoso. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. O Grêmio desperdiçou 3 pênaltis na disputa. Com isso, o Corinthians de Ramon Dias está classificado também às quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians eliminou o Grêmio depois de 2 jogos terminados em 0-0, jogo que rolou lá no Couto Pereira. Tudo isso será assunto aqui no Troca de Passes. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Alex, com vocês. Hashtag Troca de Passes. Vão lá no Twitter, hashtag Troca de Passes, ou no X, né, que é o nome mais recente. Mandem as suas mensagens pra gente, tá legal? Você, torcedor de qualquer um dos clubes, fiquem à vontade, queremos ouvi-los, tá certo? Sobre essas classificações e o que imaginam que pode acontecer no sorteio agora para as quartas de final da Copa do Brasil. Carlos Eduardo Mansur, o Corinthians e o Grêmio não conseguiram fazer 2 bons jogos, pelo contrário, jogos ruins, jogos amarrados, mas na loteria dos pênaltis o Corinthians conseguiu se classificar. 2 times que estão ali na parte de baixo da tabela, atenções muito voltadas para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians até poupou jogadores hoje, mas passou, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Acho que o jogo de 2 tempos diferentes, 2 jogos ruins, 2 jogos abaixo do que a gente poderia esperar. É um jogo hoje de 2 tempos diferentes. Achei o Grêmio superior no primeiro tempo e achei que o Corinthians cresceu com as mexidas do Ramon no segundo tempo. Acho que as mexidas do Ramon Dias fizeram mais efeito do que as intervenções que o Renato tentou fazer. A grande questão para quem permanece agora e está em 3 competições e tem urgências no Campeonato Brasileiro é como administrar o calendário, né? O Corinthians deu uma amostra hoje. Tirou alguns jogadores, ainda assim conseguiu avançar, porque quando você mescla o time, também você não está assinando uma sentença de que você vai ser eliminado. O Corinthians consegue passar adiante, mas vai precisar cada vez mais fazer um exercício de administração de elenco, porque a urgência dele no Campeonato Brasileiro hoje é muito grande, né? É por aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos mostrar os melhores momentos desse jogo que aconteceu com mais de 30 mil pessoas. Ótimo público de novo no Couto Pereira. Num ótimo gramado, né? Inclusive a seleção brasileira vai jogar lá contra quem mesmo, Sul? Paraguai? Paraguai, né? O Couto Pereira vai receber a seleção brasileira e hoje recebeu Grêmio e Corinthians com um ótimo público. Hugo fez boas defesas, mas o jogo não foi de tanta criação, né? Pelo contrário. A questão do jogo foi a mesma do jogo da Neoquímica Arena, que a gente comentou aqui. Um jogo de dois times com dificuldade de criação mesmo, de criar situações de gol. Acho até que no primeiro tempo o Grêmio teve um pouco mais de ameaça de gol, especialmente quando juntava pelo lado direito, por ali o Pavão com o João Pedro, fazendo boas ultrapassagens, o Grêmio conseguiu ser um pouco mais perigoso. No intervalo, o Ramon Dias começa a fazer algumas mudanças, a entrada do Bidon pelo Coronado, ele consegue ter um meio um pouco mais dinâmico, um pouco mais vigoroso, apesar da qualidade técnica do Coronado. A dinâmica dele ao longo do jogo ela vai oscilando bastante, vai variando, enquanto o Renato, na metade do segundo tempo, talvez até por jogar em casa, buscando o gol, ele abre mão de um dos zagueiros, né? Tira o Kahneman, coloca o Dodi, coloca o Diego Costa, que está voltando para tentar ter uma presença de área, mas no todo, para mim, as mudanças fizeram o Corinthians crescer mais do que o Grêmio. O impacto foi maior na produção ofensiva do Corinthians. Não que o Corinthians fosse uma avalanche criativa de uma chance atrás da outra, mas conseguia ter um pouco mais de volume, mais presença no meio e a partir daí fazia o jogo acontecer um pouco mais perto da área do Grêmio e teve algumas oportunidades de gol. Tem uma das defesas do Marquezinho, talvez a principal do jogo. Isso foi a principal chance, acho que, do Corinthians no jogo. Ele precisa fazer 2 defesas no mesmo lance. Em sequência, a segunda é o Rodrigo ele que salva.
Agora, fala, Mansur. Não, mas é isso. Enfim, nos 180 minutos, era natural que o desfecho fosse dos pênaltis. Não é algo que deixa de contar o que foi a eliminatória. E a partir daí, o Corinthians foi mais feliz. E ver como o Corinthians vai administrar também, né, Alex? Porque o Corinthians tem o Campeonato Brasileiro pela frente, Sul-Americana, o Corinthians ainda está classificado e joga contra o Bragantino. Semana que vem já. São 3 competições para um time que está com dificuldade de escapar ali das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Nesse aspecto é ruim o calendário, mas talvez pela a questão anímica, né, do time possa ajudar na recuperação do brasileiro, que acho que é o que todo mundo está mais focado no momento, ou pelo menos deveria estar, né, Alex? Eu acho que está, né? Pela maneira que ele armou o time hoje, passando de fase, o Corinthians foi para não ganhar, foi para passar, mas olha, eu vou com isso daqui. Talvez também com o time com mais saúde, né, Alex? Com o pessoal com mais tanto cheio, né? E aí acaba dando oportunidade para outros atletas. É óbvio que esse time que entrou do Corinthians, se a gente for olhar assim por característica, ele tem um pouco menos de talento, naturalmente, do que o time que entrou do Grêmio, né? De atletas individualmente e tal. Então é até mais normal, se a gente fosse olhar assim, dentro do jogo, se fosse outra boa chance aí também com o Matheus, que entrou depois e acabou perdendo. De repente o Grêmio, ele, se fosse para ganhar no tempo normal, se fosse essa lógica que não existe no futebol, ele de repente fez sim um pouco mais para vencer o jogo. Mas o Corinthians, ele foi levando da maneira que dava, e passar de fase é sempre que gera confiança, né? Para mostrar o valor que você tem mesmo em momento de adversidade. O Corinthians, é óbvio que ainda não está naquele momento que a gente possa até cobrar um nível de atuação, às vezes, tão melhor. O Grêmio também, mesma coisa, está se recuperando, acredito, e super bem na questão do Brasileirão, e vai poder focar nisso aí também. Mas passando de fase, ele vai ter que administrar essa questão da minutagem. Porque o atleta, a partir do momento que ele está bem condicionado, ele te dá essa opção realmente de se recuperar um pouco mais rápido, né, Felipe? Mas ele vai ter que ajustar, porque não tem um elenco tão grande, a gente não sabe o que pode chegar ou não a mais no Corinthians. Mas ficar nas 3 competições, vai ter que ficar atento e não abrir mão do Brasileirão mesmo, porque 2, 3 rodadas passam rápido e você não recupera mais. O que é certo só, né, Mansur? Desculpa, tá chegando o Thales Magno, né? Isso. Já chega agora, já está no Brasil para se juntar ao elenco do Corinthians e se tiver bem, poder jogar. Né? Ele deu entrevista, inclusive, eu vi na chegada, e ele disse que está pronto para jogar, está se sentindo bem fisicamente e que em breve estará à disposição. Quanto mais opção nesse momento, melhor. Agora, a gente pode lembrar, por exemplo, assim... Vale isso para o Corinthians e vale para qualquer outro time que esteja nessa situação de várias competições. Acho que o fundamental é ter um planejamento que estabeleça muito claramente as prioridades, né? E que você não vá de acordo com o apelo do jogo, com o momento, variando o seu plano, porque aí, de repente, você se perde nessas 3 competições e acaba... Às vezes você fala assim, eu tenho um jogo importante do Brasileiro, mas nós estamos bem, eu vou esse aqui dá para classificar. Aí você perde mais 1, 2 jogadores, é eliminado. Mas a comunicação precisa ser bem feita, né, Mansur? É isso que eu acho, com a arquibancada. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo, por que as decisões estão sendo tomadas, por que das atitudes da comissão técnica de escalar ou não escalar? Se essas prioridades são estabelecidas no início do ano, você pode ter um sorteio que te coloque eventualmente num confronto de muito apelo, mas que o torcedor já sabe que aquela competição não é a prioridade. Agora, a gente pode lembrar, por exemplo, que no ano passado o Corinthians encontrou um caminho na Sul-Americana que não só em termos de avançar, mas de encontrar opções que de repente foram se tornando úteis no elenco ao longo da temporada. Pode acontecer. E muito claramente era um time que entrava jogadores mais jovens, que o Corinthians foi passando, sobrevivendo na competição. Foi a semifinal, né? Foi a semifinal. E dali encontrou opções que foram úteis em outras frentes. Então, de repente, você tem aí uma utilidade nesse tipo de torneio. Além, evidentemente, de você estar vivo na disputa por um título no ano. A questão é ter muito claro, nesse momento para o Corinthians, a maior urgência é sair da situação que ele está no Campeonato Brasileiro. Porque o prejuízo de longo prazo para o clube, ainda mais na situação econômica do Corinthians, administrativamente tão confusa como que deu uma acalmada, né? Parece que deu uma acalmada ainda por esses tempos agora. Mas o cenário financeiro por trás disso ainda é preocupante. Uma reconstrução um resto de ano ainda muito difícil. Muito difícil. Então, o impacto, eventualmente, de um desastre no Campeonato Brasileiro, ele é muito mais duradouro para um clube do que a alegria de uma conquista de uma Copa, por exemplo. Então é preciso ter isso muito claro, traçar o planejamento. Não cair, claro. Ganhar a Copa do Brasil, eu prefiro... É o melhor dos cenários. E o torcedor, se for para escolher, ele vai escolher realmente não cair, não ficar. Brigando vai ficar, pelo jeito. Mas é não cair no Brasileirão mesmo que saia, não ganhe a Copa do Brasil. Quem vai ser muito útil nessa caminhada é o Hugo Souza, que deu entrevista ao final da partida e falou sobre a classificação corintiana. Tem que respeitar o maior ídolo da camisa com a camisa do Corinthians.
é o Cassião, tem que respeitar ele por tudo que ele fez. Não é fácil pegar esse lugar, mas eu falei desde o início que eu tô aqui para construir a minha história, respeitando cada um, respeitando o espaço de todos. Eu tô aqui para construir minha história e eu só tenho a agradecer a Deus, honra e glória seja dada a Ele por tudo que está acontecendo na minha vida. E agradecer ao Corinthians pela oportunidade que está me dando. Há mais ou menos 2 meses atrás, acabava uma temporada de um time rebaixado, não sabia o que seria da minha carreira. Mesmo depois de ter feito tudo, depois de ter ganhado algumas coisas com a camisa do Flamengo. Às vezes parece que as pessoas se esquecem do quão vitoriosa é a nossa trajetória. Mas eu tenho que agradecer ao Corinthians, que confiou no meu trabalho, confiou no meu potencial, tem acreditado em mim. Agradecer ao presidente, agradecer ao Fabinho. E graças a Deus, claro, primeiramente, ao meu trabalho, à minha família, aos meus amigos, o pessoal que trabalha no meu staff e ao Corinthians. Eu estou aqui e hoje conseguindo ajudar o clube dessa forma. Classificamos agora, demos mais um passo, não conquistamos nada. Mas o momento agora de festejar e gratidão a Deus por tudo isso aqui. E o Corinthians, que agora 4,5 milhões a mais nas contas do clube, né? A importância dessa classificação, a festa do torcedor que compareceu aqui em Coritiba, a importância desse momento também para a autoestima do clube. Sem igual, né? A gente não tem palavras para descrever o tanto que eles nos apoiam, o tanto que eles nos ajudam dentro de campo. Tudo isso aí que eles estão fazendo e assim, e representa muita coisa, confiança, o time ganha confiança. A gente sabe da nossa situação no Brasileiro, que é delicada, mas a gente vai trabalhar e com certeza vamos sair dessa situação por toda a qualidade que tem no nosso elenco, por tudo que a gente vem trabalhando. Então é dar sequência no trabalho e com certeza quando a gente ganha, a confiança aumenta e fica mais fácil para trabalhar. E é isso que representa pra gente, muita confiança, muita vontade de vencer, muita vontade de desfrutar destes momentos, que são estes momentos que o Corinthians merece e são nestes momentos que a gente quer colocar o Corinthians cada vez mais. Tá aí o Hugo Souza, né, que tá chegando no clube, tá mostrando o seu valor nesses primeiros jogos. E para um cara que tá chegando assim, né, Alex, começar a carreira no clube pegando pênalti, classificando o time num jogo importante como esse de Copa do Brasil, já é um primeiro passo para começar a conquistar o torcedor, né? Para todo atleta, para construir algo dentro do seu clube, você precisa de conquistas, de momentos importantes para, né, você sacramentar, você selar isso. Ainda mais para ele, substituindo o Cássio, que nesse momento era pegador de pênalti. Vamos dizer que o Corinthians não passa, ele não pega nenhum pênalti, já vinha, poxa, que saudade. Isso é normal e natural, mas ele vem construindo realmente muito bem eu fico feliz, cara, de ver, porque ele agradece a oportunidade que ele está tendo, aquele início que ele teve, de repente se perdeu um pouco, ele assumiu isso. E é uma oportunidade dele mudar a vida dele, cara, é um baita do goleiro e humanamente você percebe que ele realmente está bem rodeado de pessoas e num norte, né, praticamente bem interessante, dentro do clube também já chegou, vestiu a camisa, isso é importante.